Ok, pessoal. Já iniciamos aqui a nossa gravação da aula, tá? Nossa terceira parte da aula de sistema respiratório, que hoje é dia 6 de abril. Bem, então nós falávamos, antes de sermos interrompidos, que vamos entrar aqui na nossa última etapa, que diz respeito aos músculos e o processo de respiração. E aí, quando pensamos em respiração, temos tanto a inspiração, que é a entrada de ar, quanto a saída de ar. Eu falei para vocês também que nós vamos ter a inspiração de caráter suave e expiração de caráter suave, ou inspiração ou expiração leve, tá? Natural, como eu estou respirando agora dando aula, como vocês estão respirando assistindo a aula. Mas nós temos a inspiração forçada, tá? E a expiração forçada, tá? Que nós vamos executar, por exemplo, no âmbito do exercício físico. Tá? Autorizar aqui mais uma entrada de alguém. Certo. Então, gente, essa inspiração suave, ela é quase totalmente realizada pelo músculo diafragma. Tá? E aí o diafragma ele vai ser um músculo estriado esquelético. Tá? Lembrando que, como músculo estriado esquelético, ele acaba por ter uma característica forte no âmbito da contração muscular. Consegue se contrair em alta velocidade e de forma voluntária, ou seja, nós mesmos conseguimos controlar a velocidade e a intensidade da contração desse músculo. Tá? Vai estar localizado aqui logo abaixo dos nossos pulmões. Bem, esse diafragma ele vai separar o tórax, a caixa torácica da região do nosso abdômen, e sem ele, pessoal, esqueçam, não tem como ocorrer respiração. Como eu mostrava para vocês na imagem anterior aqui, quando esse diafragma ele se contrai, ele vai se movimentar para baixo, tá? Justamente a setinha aqui na cor laranja, apontando isso para a gente. Isso vai criar uma pressão necessária no sistema respiratório para que haja entrada de ar. A gente tem também na inspiração suave o auxílio dos músculos chamados intercostais, que vão elevar as costelas e vão aumentar o diâmetro horizontal desse nosso sistema. Bem, então, diafragma, né? A imagem dele aqui, localizado logo abaixo dos pulmões e logo acima do nosso abdômen. Tá? Um músculo respiratório importantíssimo. Bem, pessoal, quando nós pensamos aqui no âmbito da expiração suave, ou seja, da saída, da retirada do ar do nosso meio interno para o meio externo, a gente já vai ter um relaxamento desse diafragma, tá? Que é justamente essa situação aqui. Então, o diafragma ele aponta para cima. Tá? Então, a gente vai ter uma compressão dos nossos pulmões. Isso faz com que a pressão alveolar se torne superior a essa pressão atmosférica, essa pressão externa, e o ar vai ser empurrado para fora, certo? Para o meio externo. Então, aqui na inspiração, nós temos, relembrando, né? Nós temos uma entrada de um ar rico em oxigênio. E aqui na expiração, nós temos a saída de um ar rico em gás carbônico. Aqui são os nossos músculos intercostais internos. Bem, então, inspiração forçada, pessoal. Inspiração forçada ela é muito recorrente quando você está fazendo um exercício físico, que você está cansado, que você está ofegante, você acabou de correr atrás de um ônibus, acabou de subir as escadas lá da Unip, né? Então, a gente já está respirando assim, cansado, né? Então, a gente já não vai conseguir suprir nossa demanda de oxigênio somente através da inspiração suave. A gente vai ter que recorrer também para essa inspiração forçada, para essa inspiração mais intensa. E aí, além do diafragma, nós vamos ter auxiliares. Vamos ter os nossos intercostais externos, vamos ter os nossos serráteis anteriores, os nossos escalenos e os nossos esternocleidomastoides, né? Nome bem estranhozinho aqui. Vou já mostrar para vocês a localização de cada um desses músculos, tá? Bem, o que é que esses 4 grupamentos musculares vão fazer aqui
junto com o nosso diafragma. Eles vão ajudar a aumentar o diâmetro do sistema respiratório. Né? Então, o objetivo aqui na inspiração forçada é que o ar ele entre com maior velocidade e com maior volume. Tá? Então, a gente tem a máxima quantidade de oxigênio entrando no menor intervalo de tempo possível, já que a demanda está aumentada, correto? Então, músculos internos intercostais, né? Intercostais entre costelas. Né? Bem, músculos serráteis anteriores, localizados aqui próximo ao braço, próximo ao peitoral. Músculos escalenos, localizados aí na região da cervical. E esternocleidomastoideu, também localizado na região cervical. Bem, no âmbito da expiração forçada, a gente vai ter novamente o papel de relaxamento do diafragma e auxílio dos músculos abdominais e músculos intercostais internos. Tá? Abdominais, trouxe a imagem, mas músculo mais famoso, né? Fácil da gente localizar, a região anterior aqui do nosso tronco, parte da frente, e os músculos intercostais localizados entre as nossas costelas, tá? Os intercostais de caráter interno. Bem, vamos agora aqui para o nosso último ponto, pessoal, para fechar a aula de hoje e abrir mais uma rodada de perguntas. Vamos falar sobre hematose. Né? Para quem nunca ouviu falar de hematose, nada mais é do que a troca de gás oxigênio por gás carbônico que vai ocorrer nos nossos alvéolos. Tá? Essa troca ela ocorre por difusão. Né? A gente vem falando de difusão já ao decorrer da aula, mas sem citar o termo. Tá? Basicamente, aqui vai ser o meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Ou seja, se eu tiver um local que tem muito oxigênio e um lugar que tem pouco oxigênio, considerando esse processo de difusão, o oxigênio ele vai sair desse local que tem muito oxigênio e vai ocupar o local que tem pouco oxigênio. Tá? A mesma coisa ocorre com o gás carbônico. Então, aqui nesse processo de hematose, o nosso oxigênio ele sairá dos nossos alvéolos e vai para os nossos capilares sanguíneos, chegando até o sangue. Tá? E, por outro lado, o gás carbônico ele está vindo dos nossos capilares sanguíneos, está vindo do nosso sangue, e ele vem para os alvéolos para ser expelido para o meio externo. Tá? Então, oxigênio vindo do meio externo do atmosférico indo para dentro e gás carbônico vindo do meio interno e indo para fora. Nós temos aqui, pessoal, a chamada barreira ou membrana alvéolo-capilar, também chamada de membrana respiratória, que vai ser composta justamente pela parede do nosso alvéolo, pelo espaço intersticial, que é o espaço entre o alvéolo e o capilar, e a parede do capilar sanguíneo. Basicamente, essa membrana respiratória seriam todas as barreiras que são superadas nesse processo de hematose, tá? De transferência de oxigênio e de transferência de gás carbônico, certo? Vou interromper a nossa gravação, tá? E vou abrir para as perguntas.